estão no canal Aliança Católica, que tem o objetivo de estudar e defender a fé católica. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos abordar o tema o batismo infantil. Mais um dos motivos de ataques à nossa fé, sempre questionada, sobre o batismo infantil. Então, nós vamos direto para o vídeo. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, do versículo 15 a 17. Diz assim: trouxeram-lhe, para Jesus, né? Trouxeram-lhe também criancinhas para que ele as tocasse. Vendo isto, os discípulos as repreendiam. Jesus, porém, chamou-as e disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se parecem com elas. Em verdade vos declaro, quem não recebeu o reino de Deus como uma criancinha, nele não entrará. Aqui se percebe a valorização de Jesus em relação às crianças e uma ligação forte do nosso Senhor Jesus com as crianças. E é engraçado que no grego original foi usada, onde tem a expressão criancinhas, foi usada a expressão brefa. Brefa. Não sei se estou pronunciando certo, porque eu não sou professor de grego, eu sou professor de português e inglês. Mas escreve P-H-E, brefa. Acho que é brefai ou brefai. Esse grego original indica que haviam criancinhas de colo, bebês. Jesus disse que delas é o reino dos céus, né? E quem quiser entrar no reino dos céus tem que se parecer com elas. A pureza, a inocência das criancinhas. E a expressão brefai, que indica que haviam crianças de colo nesse evento acontecido com Jesus, no encontro com as crianças. Pois bem, em relação, mais adiante a gente vai entender por que eu falei essa passagem em relação ao batismo. Ou seja, as crianças são importantes para Deus. Jesus é Deus e ele deixa claro que as crianças são importantes para ele. Ponto. Mais adiante, né? Não mais adiante, retornando, a gente vai para Mateus, capítulo 28, versículo 29. Né? A fórmula batismal. 28, versículos 19 e 20. Diz assim. Eu abri a passagem errada, peraí, abri em 18, é 28. Desculpa aí, viu, gente? Aqui a gente, o estúdio, eu faço tudo sozinho, então o vídeo não tem edição nem corte, eu só tenho edição na abertura e no final. Eu não faço edição durante o vídeo vai gravado de uma vez só. Então, às vezes acontecem essas coisas ao vivo. Eu abri o capítulo errado. Mas vamos lá, é o capítulo 28, versículo 19 e 20. Jesus diz assim: ide, pois, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, Jesus dá a ordem, né, institui o sacramento do batismo e ele diz como esse batismo deve acontecer. Né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeira coisa, o batismo tem que ser trinitário. Ele tem que ser em relação ao Deus Trino. Pronto, fórmula batismal. Para ter batismo tem que ter fórmula da Santíssima Trindade. Agora vamos para uma passagem que os protestantes utilizam para criticar, né, o pedobatismo ou batismo infantil que a Igreja Católica pratica. Sendo que eles também estão criticando os próprios protestantes, porque várias igrejas de tradição da chamada Reforma, né, que aconteceu mais ou menos depois de 1500,
várias delas utilizam também o batismo infantil, como a igreja presbiteriana, a igreja luterana, a igreja congregacional, tá? Não é a congregação cristã, isso é outra igreja, congregacional, que é uma igreja também reformada, e outras que batizam infantil também. Mas vamos lá. Eles usam essa passagem para descaracterizar o batismo infantil. Então você precisa aprender sobre isso para poder, quando você for questionado em cima dessa passagem, você não ser pego de surpresa e não saber o que responder. Marcos 16, capítulo 16, versículo 16. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja, essa passagem se refere a quem pode crer, a adultos. E por isso eles invalidam o batismo de crianças, porque as crianças não podem crer. O texto não foi feito para dizer que crianças não podem ser batizadas. O texto foi feito o seguinte: qual é a ideia desse versículo? Se eu encontrar alguém que nunca ouviu falar de Deus, nunca soube quem era Deus, nunca teve nem aí para Deus, não sabia que Deus existia, e de repente você prega para aquela pessoa e aquela pessoa se converte, então ela creu, agora ela precisa ser batizada. Quem crê e for batizado será salvo. Veja, essa passagem se refere ao adulto que encontrou a fé. Nada tem a ver em relação a descredibilizar o batismo das crianças. Então, esse é o argumento verdadeiro. Essa passagem não foi feita para descredibilizar o batismo infantil. Ela foi feita para mostrar quando você encontra alguém e fala de Deus para essa pessoa e prega o evangelho para essa pessoa se converte, ela creu, agora ela precisa ser batizada. Quem crer e for batizado será salvo. Esse é o entendimento. Agora vamos lá para Colossenses, né? São Paulo, que é o grande defensor da fé cristã, né? E ele escreveu lá no livro de Colossenses, tá? Colossenses capítulo 2, versículos de 11 a 12. Colossenses 2, versículos 11 e 12. São Paulo chama o batismo de circuncisão de Cristo. Vamos lá? Nele também fostes circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homem, não feita na carne, né? Não feita por mão de homem, mas com a circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal, sepultados com ele no batismo, com ele também ressuscitados por vossa fé, no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Pronto. Então, nele também foste feitos circuncidados, com circuncisão não feita por mão de homens, ou seja, mas com circuncisão de Cristo. Circuncisão de Cristo, que consiste no despojamento do nosso ser carnal, sepultados com ele no batismo. Com ele também ressuscitaste por vossa fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Veja, nessa passagem fica claro e evidente que, ao citar a circuncisão era feita quando? Vamos relembrar? A circuncisão era feita quando o bebê tinha 8 dias de idade. Aí eu pergunto a você, quando ele era circuncidado, passava pelo ritual da circuncisão, que envolvia também uma parte física, né, na pele do prepúcio. Quando ele passava por essa circuncisão, ele sabia o que estava acontecendo? Não, de jeito nenhum. Mas o próprio Deus ordenou que se fizesse a circuncisão com 8 dias, lá no Antigo Testamento. São Paulo compara, diz que nós fomos feitos circuncisão, não com a circuncisão de carne, né, dessa que corta a pele do prepúcio, mas com a circuncisão de Cristo. E depois ele cita o batismo, né, dizendo que quando a gente se batiza, a gente enterra o velho homem e ressuscita como um novo homem.
Então essa é a circuncisão de Cristo, o batismo. Então, se a circuncisão era um termo utilizado para crianças de 8 dias, e ele está comparando o batismo aqui com a circuncisão, eu não estou dizendo que ele está ensinando que é para batizar a criança. Não estou falando, inferindo informações no texto, não me entendam mal. Mas ele fez uma comparação com a circuncisão, que era utilizada para bebês de 8 dias, com o batismo, o que mostra claramente de que se essa criança receber esse batismo, como a criança recebia a circuncisão lá no Antigo Testamento, não entendia nada, a criança ao receber, ela recebe as graças conferidas do sacramento a esta criança também. Né? Então, ao ser batizadas, as crianças são como se tivessem recebido a circuncisão de Cristo, não aquela de carne, mas a circuncisão de Cristo que se configura no batismo. São Paulo está nos ensinando que o batismo tem essa característica. Ele não está falando aqui necessariamente para crianças. Ele está falando que o batismo tem efeito como se fosse a circuncisão de Cristo. Ele faz uma comparação onde ele coloca o batismo como sendo superior à circuncisão. Mas ele usa a circuncisão como uma figura de comparação. Pode ser aplicado para adultos isso aqui também. Tá? Mas não exclui também as crianças. Essa é a questão. Bom, existe na Bíblia, Milton, passagens que mandem batizar a criança? Não. Mas também não existe nenhuma passagem que diga que não pode fazer isso. Percebeu? Então, não existe passagem ordenando batizar a criança, mas também não existe passagem proibindo. Além dessa análise, a gente vai ler as próximas passagens, são batismos de famílias que aconteceram, estão registrados na Bíblia. E nesse batismo de família, não está claro que tinha crianças, mas também não está dizendo que não tinha. Percebeu? Ora, se você está falando de uma família na época de Jesus, a tendência das famílias terem muitos filhos era o normal. Era normal uma família ter muitos filhos. E filhos de várias idades. Você concorda comigo que isso é um fato? Não é o que eu acho, é um fato. Na época de Jesus, as pessoas tinham famílias numerosas. Não é como hoje, na época moderna, que as pessoas casam e dizem, não vou ter filho nenhum, vou ter um filho só. Não, as pessoas tinham muitos filhos. Então, se era um batismo de famílias, é muito provável, é muito mais provável que sim do que não, ter crianças nesses batismos. Vamos para Atos 16, 14 e 15, o batismo de Lídia. Olha o que aqui diz aqui. Uma mulher chamada Lídia da cidade de Tiatirenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava a pregação. O Senhor abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Paulo estava pregando e ela estava com o coração aberto, né? Segundo a ação de Deus e aceitando aquelas coisas. Foi batizada juntamente com a sua família e fez-nos este pedido: se julgares que tenho fé no Senhor, entrai em minha casa e ficai comigo. E obrigou-nos a isso. Veja, e foi batizada Lídia juntamente com a sua família. O texto não revela quem era a família de Lídia, mas quando diz a expressão toda a sua família, indica que deveria ser uma família numerosa. Você não poderia ser um texto assim, foi batizada ela e seus pais, ela e seus irmãos, não, ou seus filhos, ela e toda a sua família. A expressão toda a sua família indica a quantidade de pessoas grandes e que entre essas pessoas, com certeza, deveriam ter crianças. Não, eu falei com certeza, provavelmente. O texto não diz com certeza, mas provavelmente. É muito mais provável, você pensa, se uma família era numerosa e tinha vários filhos naquela época, é mais provável que tivesse criança ou que não tivesse? É mais provável que tivesse. Então as evidências bíblicas indicam
que o batismo de criança, nessa época já, no início, bem início da igreja, já era uma prática comum. Né? Ainda em Atos 16, 30 a 33, tem um outro batismo, né, do carcereiro. Veja, capítulo 16 de Atos ainda, só que o versículo 30 a 33. Olha o que diz o batismo do carcereiro. Depois conduziu para fora e perguntou-lhes: Senhores, o que devo fazer para me salvar? O carcereiro perguntando. Disseram-lhe: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Veja, crê no Senhor Jesus, ele crê, vai ser salvo ele e a família. Mas não é ele que está crendo? Ah, é porque quando o pai e a mãe se convertem, né, eles vão levar aquilo para dentro do seu lar e vão educar os filhos naquela crença, naquela fé. Eles não vão crescer para depois escolher se vão querer seguir ou não. Eles já vão, aquilo já vai ser natural na vida deles. Por isso que ele diz: será salvo tu e a tua casa. Né? Aí ele diz, mais adiante, no versículo 32, anunciaram-lhe a palavra de Deus e ele e todos os que estavam em sua casa, o que poderia não ser só a família, mas também parentes, né? O texto não revela, mas olha a expressão, todos os que estavam na sua casa, todos quer dizer todos. O carcereiro não tinha nenhum filho pequeno. Como é que ele pode, já ouvi isso, né? Mas aqui não está dizendo que ele teve filho pequeno, nem está dizendo que ele não teve. Aqui está dizendo que ele não teve filho pequeno? Não. Não está dizendo que ele teve, mas também não está dizendo que ele não teve. E pela tendência das famílias terem muitos filhos, como eu já falei antes, da época, a tendência é que as famílias tivessem muitos filhos, a tendência de que tivessem crianças nesse episódio de batismo familiar aqui é muito para mais para 80% e muito menos para até 20%. 80% de chance que tivesse e 20% que não tivesse. Então, não é uma evidência, mas é um indicativo muito interessante de que o batismo infantil já era praticado na época bíblica, no início da igreja mesmo, bem no início da igreja. Quando a igreja não tinha nem ainda o Novo Testamento, né? Nessa época só existia o Antigo Testamento, que a igreja, por sinal, São Paulo utilizava o Código de Alexandria, Septuaginta. Deixa eu contar um segredo, que contém os 7 livros que não estão na Bíblia dos protestantes. A gente vai falar disso depois em outros vídeos, tá? Pois bem, esse vídeo vai ser um pouco maior, viu, gente? Porque o assunto é maior. Paulo batizou a família de Estéfanas. Vamos lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios. Né? Essas folhinhas da Bíblia são fininhas e eu com meus dedos super delicados, para não dizer o contrário, sempre tenho um pouco de dificuldade de passá-las. Né? Mas tudo bem, Deus ajuda. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 1, 14, 15 e 16. O batismo, né? Paulo batiza a família de Estéfanas. Então, peraí, deixa eu ver se eu li certo. Não, é 14, estou no 13. Graças a Deus, não batizei nenhum de vós, à exceção de Crispo e Gaio. Assim ninguém poderia dizer que foste batizados em meu nome. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não me consta ter batizado ninguém mais. Olha o que ele diz. Aliás, batizei também a família de Estéfanas. Ou seja, Estéfanas, o homem da época, né? Provavelmente a família dele deveria ser numerosa, poderia ter crianças ali. Né? Poderia, por que eu digo poderiam? Porque o texto não diz que tinham, mas também o texto não diz que não tinham. Mas a tendência é que tivessem crianças. Então, exemplo de batismo em família. Um outro aspecto que eu vou dar sequência sobre o batismo é a questão da fórmula batismal. Como o batismo era feito. Era e é feito. As nossas igrejas utilizam a forma de infusão, aspersão. Né? A gente não usa a imersão. E no ramo protestante tem um ramo, os calvinistas, os luteranos, os congregacionais, eles batizam por aspersão. Né?
E já a maior parte dos evangélicos batizam por imersão, mergulhando o corpo todo. Eles dizem que tem que mergulhar o corpo todo e tal. Pois bem, vamos ver se isso é verdade na Bíblia. Paulo, no livro de Atos, né, capítulo 9, nós temos o batismo de São Paulo, registrado na própria Escritura. Atos 9, 17 e 18, versículos 17 e 18. Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos sobre Paulo, né, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram-lhe dos olhos de Saulo umas como escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Veja, Paulo estava dentro da casa, de uma casa. Ele, depois que ele é curado da visão, ele se levanta e é batizado dentro da casa. Como ele foi? Poderia ter sido por imersão. Impossível. Como é que ele ia ser, ele ia ser imergido dentro de algum lugar dentro da casa? Numa região onde a água é sempre escassa. Com certeza ele foi batizado dessa maneira. Não foi mergulhando o corpo dele todo. São Paulo não se batizou por imersão. Isso está claro no texto aqui. Não tem como interpretar de outra maneira. Né? Em Atos, ainda no capítulo 8, né, versículos 35 a 39, tem o batismo do eunuco. Olha o que diz. Começou então Filipe a falar e, precipitando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Não, errei aqui, desculpe. Começou então Filipe a falar e, principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então eunuco, continuando o caminho, encontraram água. Ninguém sabe como era essa água. É um rio, um riacho, uma poça d'água? Não está claro como é. Disse então o eunuco: Eis ali a água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: Se crês de todo o seu coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus é o Filho de Deus. E mandou-lhe parar o carro, ambos desceram a água, não fala ao rio, fala a água. E Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, e o Espírito do Senhor arrebatou Filipe para lá. Bom, não há uma definição, ele foi batizado numa água. Está dizendo aqui que foi por imersão? Não. Agora, uma outra evidência muito interessante. Ainda no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 a 42. Diz assim: é sobre batismos em Jerusalém. Pedro lhes respondeu: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa para vós, para vossos filhos, para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Ainda com muitas outras palavras, exortava-os, dizendo: Salvai-vos do meio dessa geração perversa. Os que receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Veja, naquele dia elevou-se para 3.000 o número de adeptos. Ou seja, muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas foram batizadas. Tá? Em Jerusalém, uma cidade que não tem rio. Jerusalém é uma cidade que não tem rio. Se não tem rio, como é que esses milhares de pessoas foram batizadas por imersão? Impossível. Isso não é verdade. Eles não foram batizados por imersão porque a cidade nem rio tem. E uma cidade que não tem rio, ela tem mais escassez de água. Então a água com certeza era bastante racionada. Então, essa ideia de que tem que ser mergulhando a pessoa o batismo, não estou dizendo que o batismo mergulhando por imersão é errado. Não é errado. O batismo, como a igreja ensina no catecismo, tem que ser pela Santíssima Trindade e tem que ter água. Né?
Pronto. Imersão está errada? Não. A situação de confusão quem causa são esses protestantes que acreditam na imersão e ficam dizendo que se não for por imersão, não está correto. Todas as maneiras estão corretas. Tá? E a gente estudou aqui, viu as evidências de que, sem ser por imersão, por aspersão, por infusão, também há o mesmo sentido, a mesma prática, sem nenhuma diferença. O batismo infantil é uma prática totalmente válida e as escrituras não dão nenhum aspecto negativo contra o batismo infantil, pelo contrário, endossam essa prática da nossa fé cristã católica. Esse foi o vídeo, foi mais comprido porque o assunto foi maior, não teve jeito. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. Vamos formar uma aliança católica de verdade. Nós estivemos juntos e reunidos pelas graças de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Doce Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Amém.